O som metálico e implacável do despertador rasgou o silêncio denso das 4:30 da manhã. Como era seu ritual diário, Mariana Silva abriu os olhos no exato instante em que a primeira vibração do alarme ecoou pelo pequeno quarto, o seu corpo já condicionado a uma prontidão que não admitia o luxo de um segundo toque. Não podia dar-se ao luxo de desperdiçar nem mesmo 5 preciosos minutos de sono extra. Cada minuto era uma moeda que ela não possuía, num mundo onde o dinheiro era uma abstração, uma miragem que nunca se materializava na sua vida. Aos 30 anos, Mariana carregava nos ombros um cansaço que parecia pertencer a alguém com o dobro da sua idade. Uma exaustão gravada nas linhas finas à volta dos seus olhos e na curvatura subtil da sua postura. Esta não era, de todo, a vida que imaginara para si mesma quando se formou no liceu, com a alma a transbordar de sonhos e ambições. Contudo, a vida, na sua indiferença cruel, tinha-lhe traçado outros planos. E agora, o seu único sonho, o farol que a guiava através da escuridão da sua rotina, era proporcionar um futuro melhor a Diogo, o seu filho de 5 anos. O menino dormia serenamente num colchão gasto ao lado da sua cama, a sua respiração soava o único som de paz no quarto apertado que constituía o seu lar, na modesta casa de aldeia no Alentejo. Só mais um dia, meu Deus! Dá-me força para mais um dia, sussurrou para o vazio, as palavras um mantra que repetia todas as manhãs desde que se vira sozinha, com um bebê nos braços, 5 anos antes. Enquanto a água aquecia no chuveiro, um pequeno luxo que apenas se permitia nos dias mais rigorosos de inverno, Mariana repassava mentalmente a sua agenda fragmentada. Às 6, estaria a limpar a casa de uma senhora idosa. Ao meio-dia, estaria na sua própria cozinha, a preparar o almoço para a família Miller, que vivia na aldeia vizinha. À tarde, passaria 3 horas a esfregar o chão de uma clínica dentária, o cheiro antisséptico a impregnar-se-lhe no cabelo. E à noite, faria um turno extra como ajudante de cozinha numa pequena tasca no bairro. Nunca um emprego estável. Sempre trabalhos precários, biscates que mal chegavam para pagar as contas no final do mês. Mariana sonhava com um emprego a tempo inteiro, com férias pagas, com a paz de espírito de saber que, no próximo mês, poderia comprar xarope para a tosse de Diogo sem ter de fazer malabarismos financeiros. Talvez um dia. Por agora, a sua realidade consistia em juntar moedas para a tablete de chocolate que o seu filho lhe pedia com olhos suplicantes. Ao sair da casa de banho, encontrou Diogo já acordado, a esfregar os olhos sonolentos com os pequenos punhos. Aos 5 anos, com o seu cabelo encaracolado e olhos grandes e curiosos, ele ainda via magia no mundo, enquanto Mariana só conseguia ver dificuldades. Já de pé, meu pequeno campeão, disse ela, a voz suave. Sonhei que era um super-herói, respondeu ele, a voz ainda rouca de sono. Mariana sorriu, sentindo a familiar pontada de dor no peito, uma mistura avassaladora de amor e do medo constante de não ser suficiente para o proteger deste mundo implacável. Tu já és o meu herói, afirmou, beijando-lhe a testa quente. Agora, despacha-te. A vizinha passa para te levar à escola primária local em meia hora. Entretanto, a cerca de 20 km de distância, num dos bairros mais opulentos da cidade, Rui Monteiro terminava a sua corrida matinal na passadeira de última geração do seu ginásio privado. O seu relógio marcava precisamente 6:15 da manhã quando computou os seus 10 km diários. Nem um metro a mais, nem um metro a menos. A disciplina era o seu lema, o controle, a sua religião. Aos 40 anos, Rui dirigia um império tecnológico, as tecnologias Monteiro, avaliado em milhares de milhões. Controlava mercados, ações, o futuro de milhares de funcionários. Controlava tudo, exceto o que mais importava, o vazio deixado pela morte da sua esposa, Carla, e a relação cada vez mais distante com a sua filha de 4 anos, Beatriz. A sua agenda está pronta para revisão, senhor, anunciou a assistente virtual através do sistema de som integrado. O pequeno almoço seria servido em 15 minutos, conforme solicitado. Rui não respondeu. Entrou no vestiário adjacente ao ginásio, onde a sua roupa, impecavelmente passada, o aguardava. Um fato italiano feito à medida, uma camisa de algodão egípcio, uma gravata de seda. A sua armadura diária para as batalhas corporativas que comandava com a frieza calculada de um homem que construíra um império antes dos 40. Enquanto se vestia, observou o seu reflexo no espelho. Era ainda um homem jovem, mas os seus olhos traíam as noites mal dormidas desde que a responsabilidade de criar Beatriz recaíra unicamente sobre si. O sorriso nunca mais lhe chegara aos lábios desde que Carla partira, deixando-o sozinho com uma criança que, a cada dia, lhe parecia mais uma estranha. Senhor Monteiro, chamou a governanta, Fátima, batendo discretamente à porta. A menina Beatriz perguntou se o senhor a pode levar à escola hoje. Uma onda de culpa atingiu-o. Tinha-o prometido na noite anterior, enquanto embalava para dormir, mas uma reunião com investidores chineses tinha sido antecipada. Diga-lhe que hoje não será possível, respondeu,
ajustando o nó da gravata. E peça ao Nuno para a levar. Estarei em casa a tempo do jantar. A governanta assentiu e retirou-se, habituada a estas mudanças de planos de última hora. Rui sabia que estava a falhar como pai, mas não sabia como remediar a situação sem comprometer o império que construíra, o legado que um dia deixaria a Beatriz. Às 7:30 da manhã, Mariana deixou Diogo em frente à escola primária local. O seu uniforme era de segunda mão, mas estava sempre imaculadamente limpo e passado a ferro. Porta-te bem e ouve a professora, instruiu ela, passando a mão pelo seu cabelo rebelde. A mãe vem buscar-te ao fim da tarde. Prometes que não te atrasas? Perguntou o menino, a memória da última vez que tivera de esperar sozinho até ao anoitecer, porque um dos trabalhos de Mariana se prolongara, ainda viva na sua mente. Prometo, meu amor. Hoje, a mãe não se atrasa. Na mesma hora, do outro lado da cidade, um SUV de luxo blindado parou em frente à prestigiada Escola dos Cedros. Beatriz saiu, agarrando a sua lancheira de princesa e ajustando o laço de seda no seu cabelo castanho. O seu pai pediu para lhe dizer que jantará consigo esta noite, disse o motorista, Nuno, com um sorriso ensaiado. Beatriz encolheu os ombros, acostumada a promessas que raramente se cumpriam. Caminhou sozinha até ao portão da escola, onde uma assistente a aguardava. 2 mundos, 2 crianças, 2 pais a travar as suas próprias batalhas internas. Em breve, o destino entrelaçaria as suas vidas de formas que nenhum deles poderia prever, demonstrando que, por vezes, as mais profundas divisões entre as pessoas podem ser unidas pelos laços mais improváveis. O sol do meio-dia caía impiedosamente sobre o pátio da Escola dos Cedros, uma instituição privada que, embora não fosse a mais elitista da cidade, cobrava propinas que estavam a anos-luz das possibilidades de Mariana. Diogo só lá estudava graças a uma bolsa de mérito integral, obtida através de um programa municipal para crianças talentosas de famílias de baixos rendimentos. A integração não fora fácil. O seu uniforme, embora do mesmo modelo, denunciava a sua origem através de costuras reforçadas e remendos quase invisíveis, testemunhos do esforço meticuloso de Mariana para o fazer durar. Os outros alunos trocavam de uniforme ao primeiro sinal de desgaste. Naquele dia, durante o recreio, Diogo estava sentado sozinho num dos bancos coloridos do pátio, a comer a sua sandes de queijo. Os seus olhos observadores seguiam os outros meninos que brincavam em grupos, discutindo férias exóticas e brinquedos que ele só conhecia da televisão da vizinha, onde ficava quando a mãe tinha de trabalhar até tarde. Foi então que a viu. Do outro lado do pátio, perto de um escorrega vermelho vivo, 3 rapazes mais velhos, do 4º ano, rodeavam uma menina. Ela agarrava-se ao seu próprio cabelo enquanto um dos rapazes, o mais alto, estendia a mão, tentando arrancar o laço de seda azul que adornava os seus caracóis castanhos. Olhem para o lacinho da princesa, troçava o rapaz, incitando os outros. Aposto que custou mais do que a minha mochila toda. A menina recuava, até as suas costas baterem contra o plástico do escorrega. Diogo notou que ela não chorava, mas o seu queixo tremia ligeiramente. Vamos ver se a menina rica sabe partilhar, provocou o outro, um rapaz mais robusto com um uniforme imaculado. A minha irmã também queria um laço bonito. É da minha mãe, disse finalmente a menina, a sua voz tão baixa que Diogo mal a conseguiu ouvir. Ela deu-me antes de ir para o céu. Os rapazes riram ainda mais alto. Para o céu. Que bebé! Se calhar, ela fugiu para não ter de aturar uma chorona como tu. Algo ferveu dentro do peito de Diogo. Engoliu o resto da sua sandes, meteu o guardanapo no bolso e atravessou o pátio. Não conhecia a menina. Devia ser de outra turma, mas conhecia bem a sensação de ser encurralado. Deixem-na em paz, disse ele, interpondo-se entre os rapazes e a menina. Os 3 pareceram surpreendidos por um momento. O mais alto, que deveria ter uns 10 anos, recuperou rapidamente a compostura e deu um passo em frente, aproximando-se tanto que Diogo conseguia sentir o cheiro a pastilha de menta do seu hálito. Olha só, o bolseiro a armar-se em herói, escarneceu ele, empurrando Diogo no ombro. Vais defender a tua namoradinha. Uma onda de medo percorreu a espinha de Diogo. Ele era pequeno para a sua idade, e aqueles rapazes eram, pelo menos, 2 anos mais velhos. Mas algo dentro dele recusava-se a recuar. Talvez fosse a voz de Mariana na sua cabeça, a dizer-lhe que as pessoas de verdade defendem os mais fracos, por maior que seja a luta. Ela não é minha namorada, respondeu Diogo, a voz firme apesar do coração a martelar no peito. Não gosto de bullies. 3 contra uma menina. Que corajosos que vocês são. O sarcasmo, uma palavra que aprendera recentemente com Mariana, pareceu atingir o alvo. Um dos rapazes pareceu desconfortável. Vamos embora, Tiago, murmurou ele ao líder. Os vigilantes estão a olhar. Não quero saber, retorquiu Tiago, mas os seus olhos desviaram-se nervosamente na direção que o amigo indicara.
Diogo aproveitou o momento de hesitação. A minha mãe diz sempre que a verdadeira coragem não precisa de um grupo para intimidar alguém, disse ele, engolindo em seco mas mantendo o contacto visual. É saber proteger quem precisa. Foi a gota de água para Tiago, que recuou. Deixa estar, seus falhados. A miúda é uma seca, de qualquer maneira. Ninguém gosta dela. Os três afastaram-se, não sem que Tiago apontasse um dedo ameaçador a Diogo. A gente vê-se por aí, bolseiro. Quando eles desapareceram de vista, Diogo finalmente soltou o ar que nem sabia que estava a prender. Um alívio imenso inundou-o. As suas pernas tremiam tanto que teve de se apoiar no escorrega. Só então se virou para a menina, que o observava com os olhos muito abertos. Estás bem? Perguntou ele. Ela assentiu silenciosamente, ainda a agarrar o laço azul com os seus dedos pequenos. Era bonita, com grandes olhos escuros e cabelo castanho que caía em caracóis perfeitos sobre os ombros. O seu uniforme era como o de todos, mas os sapatos de verniz e a mochila de marca denunciavam que pertencia a um mundo diferente. Chamo-me Beatriz, disse ela finalmente, a sua voz doce e educada, fazendo Diogo lembrar-se das meninas dos anúncios de brinquedos caros. Obrigada por me ajudares. Sou o Diogo, respondeu ele, sentindo as bochechas a aquecer. Eles metem-se contigo muitas vezes. Beatriz encolheu os ombros, um gesto estranhamente adulto para uma criança de 4 anos. Às vezes. Dizem que sou snob porque não falo muito com ninguém. Mas é que eu fico nervosa. Não sei o que dizer. Diogo compreendia. Muitas vezes, sentia-se da mesma forma. Como se toda a gente soubesse as falas de uma peça de teatro e ele fosse o único sem guião. Queres metade da minha sandes? Ofereceu ele, tirando o embrulho ligeiramente machucado do bolso. É de queijo. Beatriz sorriu pela primeira vez, revelando dentes pequenos e perfeitos. Sim, por favor, disse ela, para surpresa de Diogo. Nunca comi uma sandes de bolso. Os dois sentaram-se no escorrega, partilhando o lanche simples, enquanto a sineta tocava, anunciando o fim do recreio. Na sala dos professores, Sara Torres compunha um e-mail no computador da escola. Como coordenadora do pré-escolar, era sua responsabilidade informar os pais de quaisquer incidentes que envolvessem os seus filhos, especialmente quando o incidente envolvia Beatriz Monteiro. Sara tinha observado a cena no pátio da sua janela. A sua primeira reação foi correr para intervir, mas algo a deteve. Quis ver como a situação se desenrolava e ficou genuinamente surpreendida e comovida com a ação de Diogo. Excelentíssimo. Senhor Monteiro, escreveu ela. Espero que se encontre bem. Escrevo para o informar de um incidente que ocorreu hoje durante o recreio. Beatriz estava a ser intimidada por 3 alunos mais velhos, que tentavam tirar-lhe o laço que ela usa sempre. Antes que qualquer professor pudesse intervir, um colega de turma dela, Diogo Silva, colocou-se entre Beatriz e os agressores, defendendo-a corajosamente. Os rapazes mais velhos recuaram, e observei que Beatriz e Diogo permaneceram juntos durante o resto do recreio, a conversar animadamente. Sara fez uma pausa, pensativa. Sabia que Rui Monteiro tinha a reputação de ser um homem de negócios implacável, mas também um pai ferozmente protetor. Sabia também que Beatriz tinha tido dificuldades de socialização desde a morte da mãe, 2 anos antes. Esta poderia ser a sua primeira amizade genuína. O Diogo é um dos nossos alunos bolseiros, continuou a escrever. É filho de uma mãe solteira, mas demonstra um caráter admirável para uma criança de apenas 5 anos. Pensei que gostaria de saber, especialmente porque a Beatriz parecia genuinamente feliz após o incidente. Ela releu o e-mail 2 vezes antes de o enviar. Sabia que, em minutos, a assistente pessoal de Monteiro leria que, com sorte, chegaria ao magnata antes do final do dia. Se havia algo que podia distrair Rui Monteiro das suas reuniões, eram notícias sobre a sua filha. Na sala de reuniões das tecnologias Monteiro, o CEO estava a finalizar uma apresentação sobre a nova expansão internacional da empresa quando a sua assistente pessoal, Inês Garcia, colocou discretamente um tablet à sua frente. No ecrã, Rui viu um e-mail da escola de Beatriz com o assunto destacado: incidente envolvendo Beatriz, desfecho positivo. O seu coração deu um salto. Anos de treino para manter uma cara de póquer em qualquer situação impediram que alguém na sala notasse o seu pânico momentâneo, mas por dentro, o terror passou por ele. Qualquer comunicação da escola fora do normal era um potencial problema. Senhores, vamos fazer uma pausa de 5 minutos, anunciou calmamente, grato por estarem perto do fim da reunião. Assim que os executivos saíram, Rui leu o e-mail rapidamente. A sua expressão passou da preocupação inicial para o alívio, e depois para a curiosidade. Um menino bolseiro defendeu a Beatriz, perguntou a Inês, que permanecera ao seu lado. Sim, senhor.
Diogo Silva, 5 anos. Vive numa aldeia no Alentejo. Filho de Mariana Silva, 30 anos, trabalha como empregada de limpeza e cozinheira para várias famílias. Sem pai registado. Rui ergueu uma sobrancelha, impressionado com a rapidez com que Inês reunia informação. Como é que descobriste tudo isto? Telefonei para a escola enquanto terminava a sua apresentação, respondeu ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Pensei que gostaria de saber mais sobre o rapaz. Rui assentiu, pensativo. A coragem daquela criança despertara algo nele que não esperava. Beatriz raramente falava de amigos ou colegas, e a ideia de ela ter sido alvo de rapazes mais velhos encheu de uma raiva protetora que teve de reprimir. Quero agradecer pessoalmente a este rapaz, decidiu. Organiza um encontro com ele e com a mãe. Inês pareceu surpreendida por um momento, mas rapidamente recuperou a sua postura profissional. Devo convidá-los para um almoço na sua quinta no sábado? Ou prefere um encontro mais formal no escritório? Rui ponderou. Um encontro no escritório parecia impessoal, mas trazer estranhos à sua casa não era o seu estilo. Na quinta, mas não para almoçar. Parece demasiado intimidante. Um café à tarde. Simples. A Beatriz estará presente, claro. Enviarei o convite hoje mesmo, senhor. Mariana ouviu a história de Diogo no caminho para casa. O menino falava com entusiasmo sobre a sua nova amiga, Beatriz, e de como enfrentar os rapazes grandes para a proteger. E depois eu disse que as pessoas verdadeiramente corajosas não atacam em grupo, como tu me dizes sempre, mãe. Mariana sorriu, passando os dedos pelo cabelo do filho. O seu pequeno rapaz, sempre a tentar fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse colocar-se em perigo. Estou muito orgulhosa de ti, Diogo, disse ela, mas uma pontada de preocupação atravessou-a. Esses rapazes mais velhos podem voltar a procurar-te. Não tenho medo, disse ele, estufando o peito. A Beatriz é muito simpática, mãe. Ela nunca tinha comido maçãs de bolso. Acreditas? Mariana riu, imaginando que tipo de criança era esta Beatriz, que ficava impressionada com as coisas mais simples da vida. Estavam a chegar à sua casa de aldeia quando o telemóvel tocou. Mariana achou estranho. Poucas pessoas tinham o seu número, geralmente apenas os seus empregadores temporários. Estou. Boa tarde. Poderia falar com a senhora? Mariana Silva, perguntou uma voz feminina, educada e profissional. É a própria. O meu nome é Inês Garcia, sou a assistente pessoal do senhor Rui Monteiro. Ligo em nome dele para a convidar, a si e ao seu filho, Diogo, para um café na sua residência privada este sábado, às 4 da tarde. Ele gostaria de agradecer pessoalmente ao seu filho por ter ajudado a sua filha, Beatriz, na escola hoje. Mariana parou no meio do caminho de terra batida, tão chocada que quase deixou cair o telemóvel. Diogo olhou para ela com curiosidade. Rui Monteiro, repetiu ela, incrédula. O dono das tecnologias Monteiro. Ela conhecia o nome. Claro que conhecia, toda a gente conhecia. Era uma figura constante nos noticiários de negócios. Um dos homens mais poderosos do país. Nunca lhe ocorrera que Beatriz, a menina da Sandes de bolso, fosse a sua filha. Exatamente, senhora Silva. O senhor Monteiro soube do incidente na escola e faz questão de conhecer o rapaz corajoso que defendeu a sua filha. Podemos confirmar a vossa presença. Mariana hesitou. O que quereria um multimilionário com ela e com o Diogo? Era bizarro, intimidante. A sua mente percorreu todos os cenários possíveis, desde Monteiro querer recompensá-lo até querer repreendê-lo por se ter envolvido com a sua filha. Por que se importaria um homem tão rico com pessoas como eles? Mãe, quem é? Perguntou Diogo, puxando-lhe a manga. Tapando ao escutador, Mariana disse, é sobre a Beatriz, a tua amiga. O pai dela quer conhecer-nos. O rosto de Diogo iluminou-se. Vamos, mãe. Quero mostrar à Beatriz a minha coleção de tampas de garrafa. Foi o entusiasmo genuíno do seu filho que a convenceu. Afinal, o que tinha a perder? Se Monteiro estava genuinamente grato, talvez fosse apenas um gesto de cortesia. E se as suas intenções fossem outras, bem, Mariana não era ingênua. Protegeria o seu filho se fosse preciso. Está bem, respondeu finalmente. Estaremos lá no sábado. Desligou, ainda atordoada com a surrealidade da situação. O seu filho de 5 anos fizera amizade com a filha de um multimilionário, e agora estavam convidados para um café na sua quinta. A vida, por vezes, dava voltas inesperadas, pensou Mariana.
Mas nem nos seus sonhos mais loucos poderia ter imaginado que um único ato de coragem de Diogo abriria uma porta para um mundo tão alienígena ao seu, um mundo que, até aquela chamada, ela acreditava existir apenas em revistas ou no ecrã da televisão. O sábado chegou mais depressa do que Mariana esperava. Depois de experimentar e descartar os seus 3 melhores conjuntos de roupa, optou por um vestido azul marinho simples, o que usava para entrevistas de emprego, e umas sapatilhas pretas, um pouco gastas mas ainda apresentáveis. Para Diogo, escolheu as suas calças de ganga sem remendos, a camisa branca que ele usava nos eventos da escola e os ténis que comprara numa grande promoção no mês anterior. "Estou bonito, mãe?" perguntou Diogo, tentando alisar o cabelo encaracolado no pequeno espelho da casa de banho. Mariana sorriu, o coração a apertar-se com o esforço do seu filho para parecer apresentável. Ele estava tão entusiasmado por rever a sua nova amiga que mal dormira na noite anterior. "Estás um príncipe, meu amor", disse ela, ajudando-o com um caracol particularmente rebelde. "Mas lembra-te do que combinamos. Agradecemos o convite ao pai da Beatriz, dizes-lhe que ficaste feliz por ajudar, e vimos embora. Não vamos ficar muito tempo." Diogo assentiu, mas os seus olhos brilhantes indicavam que mal a estava a ouvir. Na sua mente de 5 anos, estava prestes a visitar um castelo mágico onde a sua nova amiga vivia. Pontualmente às 13h30 da tarde, o carro enviado por Monteiro parou em frente ao modesto aglomerado de casas onde Mariana alugava a sua pequena casa de aldeia. Um motorista de uniforme saiu e abriu a porta traseira de um luxuoso SUV de luz preto. "Senhora Silva?" perguntou ele educadamente. "Sou o Nuno, motorista do Sr. Monteiro. Vou levá-los à quinta." Os vizinhos que passavam olhavam com curiosidade para o carro, para Mariana e para Diogo, como se fossem celebridades. Mariana sentiu-se simultaneamente envergonhada e nervosa. Este não era o seu mundo, e sentia-se como se estivesse a entrar numa peça de teatro sem ter ensaiado as suas falas. Durante a viagem de quase 40 minutos, Diogo manteve o rosto colado à janela, fascinado com o interior do carro. "Mãe, tem uma televisão aqui dentro." A paisagem urbana foi-se transformando gradualmente. À medida que se afastavam do centro, os edifícios davam lugar a casas cada vez maiores, com muros altos e árvores frondosas. Quando o SUV finalmente passou por um imponente portão eletrónico e entrou por uma alameda privada ladeada por palmeiras imperiais, Mariana teve de fazer um esforço para não ficar de boca aberta. A casa, se é que se podia chamar assim, era monumental. Uma mansão de 3 andares com uma fachada de pedra clara e janelas enormes, rodeada por jardins meticulosamente cuidados que pareciam saídos de uma revista de design. "Chegamos", anunciou o motorista, estacionando ao pé da escadaria que levava à entrada principal. "O Sr. Monteiro aguarda-vos no salão de chá." Mariana respirou fundo, alisou o vestido pela 100ª vez e agarrou a mão de Diogo. "Lembra-te, filho. As boas maneiras acima de tudo." No salão de chá da ala leste da quinta, Rui Monteiro consultou o relógio. Faltavam exatamente 2 minutos para as 4 horas. A hora prevista para a chegada dos seus convidados. Beatriz, sentada no sofá ao seu lado, balançava as pernas, exibindo uma inquietação invulgar para uma menina normalmente reservada. "Pai, achas que o Diogo vai gostar da minha sala de brincar?" perguntou pela 3ª vez em 10 minutos. Rui sorriu ligeiramente, ainda surpreendido com o entusiasmo da filha. Desde a morte da mãe, Beatriz raramente mostrara interesse em fazer amigos. Preferia a companhia de adultos, a sua ama, os seus tutores privados, ou o próprio pai, nas raras ocasiões em que estavam juntos. Vê-la assim, ansiosa por partilhar os seus brinquedos com outra criança, provocava nele um misto de alegria e uma pontada de ciúme que nunca admitiria. "Tenho a certeza de que ele vai adorar, querida", respondeu, ajustando o laço azul no cabelo dela. O mesmo laço que iniciara toda esta sequência improvável de eventos. A campainha da porta ecoou pela casa, seguida pelo som suave dos passos da governanta a dirigir-se à porta principal. Momentos depois, Fátima apareceu à porta do salão. "Senhor, as suas visitas chegaram." Rui levantou-se, ajeitando o casaco azul marinho sobre a camisa branca. Tinha optado por um estilo menos formal para não intimidar os seus convidados. "Mande-os entrar, por favor." Beatriz também se levantou, alisando o seu vestido de cetim e adotando a postura de uma pequena dama, tal como lhe fora ensinado. Quando Mariana e Diogo entraram no salão, o contraste entre os dois mundos tornou-se ainda mais palpável do que Rui antecipara. A mulher era jovem, provavelmente da idade da sua assistente Inês, na casa dos 30. Mas enquanto Inês exibia a confiança polida de quem está habituada a ambientes corporativos, Mariana Silva parecia pronta a pedir desculpa pela sua mera existência. No entanto, havia uma dignidade serena no seu olhar direto e nos seus ombros firmes, uma força interior que Rui não esperava. O rapaz, Diogo, era ainda mais pequeno que Beatriz,
o que tornava o seu ato de a defender ainda mais impressionante. Tinha cabelo escuro e encaracolado e olhos perspicazes que percorriam o ambiente opulento com uma admiração mal disfarçada, o seu rosto abrindo-se num sorriso radiante ao ver Beatriz. Bem-vindos à minha casa, disse Rui, avançando para os cumprimentar, estendendo primeiro a mão a Mariana. Sou o Rui Monteiro. É um prazer conhecê-los. Mariana apertou-lhe a mão, o aperto firme apesar de um ligeiro tremor. Mariana Silva. Obrigada por nos convidar, Sr. Monteiro. Por favor, trate-me por Rui. Depois, agachou-se ao nível de Diogo, oferecendo-lhe a mão como se ele fosse um adulto a fechar um negócio. E tu deves ser o Diogo. O herói da minha filha. O menino olhou para a mão estendida, depois para a mãe, que assentiu subtilmente, e apertou a mão de Rui com uma seriedade quase cômica. Beatriz, exclamou Diogo, acenando. A formalidade quebrou-se quando Beatriz, esquecendo as suas lições de etiqueta, correu e abraçou Diogo como se fossem amigos de longa data. A surpresa no rosto de Diogo rapidamente se transformou num sorriso rasgado. Trouxe-te isto, disse Diogo, metendo a mão no bolso e tirando um objeto pequeno e brilhante. É a minha melhor tampa de garrafa de sumo. É azul, como o teu laço. Beatriz pegou na tampa de metal como se fosse uma joia preciosa, os olhos a brilhar. Obrigada. Vou guardá-la para sempre. Mariana lançou um olhar embaraçado a Rui, claramente preocupada com a modéstia do presente. Mas para sua surpresa, o multimilionário sorriu, genuinamente comovido pela interação espontânea das crianças. Por favor, sentem-se, convidou Rui, indicando os sofás dispostos em torno de uma elegante mesa de centro, carregada com chá, sumos, café e uma impressionante variedade de doces e salgados. Mariana sentou-se na ponta do sofá, as costas direitas como se estivesse numa entrevista de emprego, enquanto Diogo se acomodou descontraidamente ao lado de Beatriz. A menina mostrou-lhe imediatamente um livro ilustrado que tinha selecionado especialmente para a ocasião. Aceita um chá ou um café? Ofereceu Rui. Um café, por favor, aceitou Mariana, observando com uma mistura de orgulho e ansiedade enquanto Diogo apontava para uma sobremesa coberta de chocolate. Diogo, lembra-te de pedir primeiro. Ele pode tirar o que quiser, tranquilizou a Rui, servindo-lhe o café. A Beatriz também lhe quer mostrar a sua coleção de livros. Talvez eles pudessem passar algum tempo na sala de brincar, no andar de cima, enquanto nós conversamos. Mariana hesitou. A ideia de deixar Diogo a vaguear sozinho naquela casa imensa deixava-a nervosa, mas não podia ignorar o olhar expectante do seu filho. Se não for incômodo. De todo. A Fátima ficará de olho neles. Rui chamou a governanta e pediu-lhe que levasse as crianças para a sala de brincar. Beatriz, radiante, agarrou na mão de Diogo e praticamente o arrastou para fora do salão, prometendo mostrar-lhe o comboio que percorria toda a parede. Quando ficaram a sós, um silêncio constrangedor instalou-se. Mariana bebeu um gole de café, elogiou educadamente a bebida e esperou que Rui explicasse a verdadeira razão do seu convite. A sua filha é adorável, aventurou-se ela, tentando quebrar o silêncio. Obrigado, respondeu ele. Confesso que raramente a vejo tão entusiasmada com a visita de alguém. A Beatriz é uma criança muito reservada, especialmente desde que perdemos a mãe dela. Lamento muito, disse Mariana, com sinceridade. Ela sabia o que era criar um filho sozinha, ainda que as suas circunstâncias fossem diametralmente opostas. Perder um progenitor é difícil para qualquer criança. Rui assentiu, observando-a atentamente. Havia algo na simplicidade direta daquela mulher que o intrigava. Nenhuma falsidade, nenhuma tentativa de o impressionar ou de se apresentar como algo que não era. Uma raridade no seu mundo cuidadosamente curado de aparências. Queria agradecer-lhe pessoalmente pelo que o seu filho fez, disse ele finalmente, indo direto ao assunto. A coordenadora da escola contou-me como ele defendeu a Beatriz de rapazes mais velhos. Foi um ato de coragem que muitos adultos não teriam. Mariana sorriu, o seu primeiro sorriso genuíno desde que chegara. O Diogo tem um forte sentido de justiça. Por vezes, demasiado forte para o seu próprio bem. Ele deve ter aprendido isso com a mãe, comentou Rui. O comentário apanhou Mariana de surpresa. Ela desviou o olhar, subitamente consciente do abismo social entre eles. O que saberia um Rui Monteiro sobre as lições de vida que ela tentava incutir em Diogo? Sobre a importância da integridade quando não se tem mais nada. Tento ensinar-lhe o que está certo, respondeu ela, sucintamente. Nem sempre é fácil. Imagino que não, concordou Rui, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ouça, senhora. Silva. Mariana, por favor. Mariana, corrigiu ele, com um leve sorriso.
Vou ser direto. O que o seu filho fez teve um impacto não só na Beatriz, mas também em mim. Gostaria de retribuir. Mariana retesou-se. Era isso. Ele ia oferecer-lhe dinheiro, algum tipo de recompensa. A ideia repugnava-a. Não queria que Diogo aprendesse que as boas ações devem ser recompensadas. Não é necessário, senhor Monteiro. O Diogo fez apenas o que era correto. Rui, lembrou a ele. E eu sei que não é necessário. É algo que eu quero fazer. Não pelo que o seu filho fez, mas por quem ele é, e por quem a senhora o ajudou a ser. Antes que Mariana pudesse protestar, o som de passos apressados interrompeu-os. Diogo entrou a correr, seguido por Beatriz e pela governanta, que parecia ofegante por tentar acompanhar o ritmo das crianças. Mãe, a Beatriz tem uma sala cheia de brinquedos e um comboio que anda sozinho e livros até ao teto. Mariana sorriu, aliviada pela interrupção. Que maravilha, querido. Agradeceste. Sim, assentiu Diogo, os olhos ainda arregalados de excitação. E tem um quintal gigante com um baloiço. Rui observou a cena, divertido, e uma ideia formou-se na sua mente. Talvez houvesse uma forma melhor de mostrar a sua gratidão, uma que beneficiasse todos. Diogo, chamou ele, levantando-se e aproximando-se do rapaz. Agachou-se novamente, olhando diretamente nos olhos da criança. Fizeste algo muito especial pela minha filha, e eu gostava de te agradecer de alguma forma. O que gostarias de ter como recompensa? Mariana preparava-se para protestar, mas a expressão de Rui deteve-a. Ele parecia genuinamente curioso com a resposta da criança, sem o tom condescendente que os adultos tantas vezes usam com as crianças. Diogo olhou para a mãe, depois para Beatriz, e finalmente fixou o seu olhar no de Rui. Sem hesitar, respondeu: Eu quero um emprego para a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana sentiu o rosto arder de vergonha. De todas as coisas que Diogo poderia ter pedido, um brinquedo, um jogo, até dinheiro, ele pedira algo que expunha tão claramente a precariedade das suas vidas, algo que ela sempre tentara esconder dele. Diogo conseguiu finalmente dizer, a voz a tremer. Não devias ter pedido isso. O senhor Monteiro não se referia a... Ela parou ao ver a expressão de Rui. O homem parecia ter levado um soco no estômago. Os seus olhos, subitamente marejados, estavam fixos no rapaz com uma intensidade alarmante. Por que é que queres um emprego para a tua mãe? Perguntou ele, a voz estranhamente rouca. Podias ter pedido qualquer brinquedo, qualquer coisa para ti. Diogo encolheu os ombros, como se a resposta fosse óbvia. Porque a mãe trabalha em muitos sítios e chega sempre a casa muito cansada. E às vezes chora quando pensa que eu estou a dormir. Ele olhou para a mãe com adoração. Se ela tivesse um bom emprego, podia passar mais tempo comigo e não chorava mais. Uma lágrima solitária escorreu pela face de Rui antes que ele a pudesse limpar. Limpou-a apressadamente, mas não a tempo de Mariana não a ver. A sua reação deixou-a perplexa. Por que é que as palavras simples de uma criança fariam um homem como Rui Monteiro chorar? Eu acho que devíamos ir, disse Mariana abruptamente, levantando-se. Toda a situação a deixava profundamente desconfortável. Obrigada pela hospitalidade, senhor Monteiro. Já incomodamos o suficiente. Rui levantou-se também, fazendo um esforço visível para se recompor. Por favor, não vão já. Eu gostava de considerar o pedido do Diogo. Não é de todo necessário, insistiu Mariana, o seu rosto a ficar ainda mais vermelho. Ele não devia ter pedido. Eu sei que não viemos aqui para... Eu sei, interrompeu-a Rui, firmemente. E é exatamente por isso que quero ajudar. Isto não é caridade, Mariana. É uma oportunidade. Para todos nós. Havia algo na forma como ele o disse que a fez hesitar. Não soava como o discurso ensaiado de um homem rico a fazer a sua boa ação do dia. Por favor, fiquem mais um pouco, implorou Beatriz, agarrando na mão de Diogo. Ainda não lhe mostrei os meus livros de dinossauros. Como podia ela resistir aos olhares suplicantes das duas crianças? Mariana concordou relutantemente em ficar mais uma hora. Rui pediu a Fátima que levasse as crianças de volta para a sala de brincar, prometendo a Diogo que iria pensar seriamente na sua proposta. Quando ficaram a sós novamente, Rui pediu desculpa pela sua reação emotiva. Desculpa aquele momento, disse ele, servindo-se de mais café para ganhar tempo e recompor-se. As palavras do seu filho tocaram em algo em que tenho pensado há muito tempo. Não precisa de se explicar, respondeu Mariana, ainda embaraçada. E, por favor, ignore o pedido do Diogo.
Ele é apenas uma criança. Não entende como o mundo real funciona. Rui olhou para ela longamente. Talvez ele o entenda melhor do que nós. Naquela noite, muito depois de Mariana e Diogo terem regressado a casa no mesmo carro de luxo, Rui Monteiro permaneceu acordado no seu escritório, um copo de whisky intocado sobre a secretária. Olhando para os seus jardins imaculados e iluminados, perdeu-se em pensamentos. O pedido simples de Diogo abalara-o mais do que estava disposto a admitir. Quero um emprego para a minha mãe. Não um brinquedo, não dinheiro, não algo para si mesmo. Apenas o desejo de ver a sua mãe mais feliz, menos cansada. A pureza daquela intenção era algo que Rui não encontrava há anos no seu mundo corporativo, onde cada gesto de generosidade vinha velado por segundas intenções. Quantas pessoas na sua vida se tinham aproximado dele sem querer algo em troca? Quantas relações genuínas construíra desde que se tornara multimilionário? A dura verdade era que até as suas relações mais próximas tinham um caráter transacional. O seu pensamento voltou ao momento em que conhecera Carla, a sua falecida esposa. Ela fora diferente, genuína, direta, completamente desinteressada da sua fortuna. Mas após a sua morte, Rui fechara-se numa concha de trabalho e responsabilidades, afastando toda a gente, incluindo Beatriz. Estou a fazer a coisa certa? Perguntou-se, pensando na filha. Beatriz raramente sorria como sorrir ao brincar com Diogo. Raramente mostrava aquele tipo de entusiasmo, de vitalidade. Pegou no telemóvel e ligou a Inês. Embora fosse quase meia-noite, a sua assistente atendeu ao primeiro toque. Preciso que investigues a Mariana Silva. Tudo sobre ela. Histórico de trabalho, situação financeira, educação. Quero saber quem ela é de verdade. Claro, senhor. Para quando precisa desta informação? Amanhã de manhã. Depois de desligar, Rui continuou acordado noite dentro, a recordar o olhar orgulhoso de Mariana ao falar do filho, a dignidade com que enfrentava as suas dificuldades e o seu genuíno embaraço quando Diogo lhe pedira o emprego. Não havia artifícios nela, nenhuma intenção manipuladora, apenas uma mãe a proteger o seu filho e a sua dignidade. Num mundo onde tudo tinha um preço, isso era inestimável. O relatório de Inês chegou pontualmente às 8 da manhã. No domingo seguinte, Rui leu durante o pequeno almoço, enquanto Beatriz ainda dormia. Mariana Silva, 30 anos, nascida numa pequena vila. Abandonou a universidade no terceiro ano para cuidar da mãe doente. Após a morte da mãe, trabalhou como assistente administrativa durante 2 anos, até a empresa falir numa crise económica. Desde então, vivia de trabalhos precários. Diogo nascera 5 anos antes. O relatório confirmava a ausência de pai, validando que Mariana o criara sozinha. O que mais impressionou Rui foram os pequenos detalhes. Mariana tinha excelentes referências de todos os seus empregadores temporários. Palavras como organizada, eficiente, discreta, fiável apareciam repetidamente. Estava também a tirar cursos de contabilidade online, tarde da noite, usando o Wi-Fi gratuito de um café próximo da sua casa de aldeia porque não tinha dinheiro para a internet própria. Uma verdadeira lutadora, pensou Rui. A sua decisão foi tomada no momento em que pegou no telefone para ligar a Mariana. Ela atendeu com uma voz sonolenta. Era domingo, provavelmente o seu único dia de descanso. Desculpa acordá-la, começou Rui. Mas preciso de falar consigo sobre algo importante. Quero fazer-lhe uma proposta. Que tipo de proposta? Perguntou Mariana, subitamente alerta. Um emprego. Como minha assistente executiva na empresa. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que Rui pensou que a chamada tinha caído. Por quê? Veio finalmente a pergunta cautelosa. Porque a minha assistente atual vai ser promovida e eu preciso de alguém que seja fiável, organizado, eficiente, acima de tudo, íntegro. E o seu filho mostrou-me que a senhora é essa pessoa. Mas, senhor Monteiro. Rui, corrigiu a ele. Não tenho experiência nesse tipo de trabalho. Nunca terminei a universidade. Não entendo nada do seu mundo. Mas pode aprender, respondeu ele simplesmente. As competências podem ser ensinadas, Mariana. O caráter, não. Outro silêncio, desta vez mais curto. E o que aconteceria ao Diogo enquanto eu estivesse a trabalhar? A pergunta não surpreendeu Rui. Era exatamente o que esperaria de uma mãe dedicada. A Beatriz estuda a tempo inteiro na mesma escola. O Diogo também o faria, com todas as despesas pagas como parte do seu pacote de benefícios. E nos dias em que precisar de ficar até mais tarde, temos uma sala de lazer na empresa onde as crianças podem esperar. Ele ouviu a respiração hesitante de Mariana, imaginando-a à procura de alguma armadilha, de alguma motivação oculta. Mas não havia nenhuma,
Pelo menos não do tipo que ela poderia suspeitar. Posso pensar no assunto? Perguntou ela finalmente. Claro, concordou Rui. Mas gostaria que começasse amanhã, se possível. O salário será competitivo, com todos os benefícios, e se não gostar do trabalho após 3 meses, prometo ajudá-la a encontrar outra posição. Novamente, o silêncio. Rui quase conseguia ouvir as engrenagens na mente de Mariana a girar, enquanto ela pesava o risco contra a oportunidade. Aceito, disse ela por fim. Mas com uma condição. Rui sorriu. Ali estava, o espírito que vira nos seus olhos. Sou todo ouvidos. Quero que fique claro que vou trabalhar pelo meu salário. Isto não é caridade, nem um favor. Se eu não for boa o suficiente, pode despedir-me como a qualquer outro funcionário. Combinado? Concordou Rui, sentindo um respeito crescente por esta mulher. A Inês enviar-lhe todos os detalhes por e-mail ainda hoje. Bem-vinda às tecnologias Monteiro, Mariana. Quando Mariana desligou a chamada, encontrou Diogo à porta do seu pequeno quarto, ainda de pijama, o cabelo encaracolado mais desgrenhado do que o habitual. Quem era, mãe? Mariana sentou-se na cama, ainda a processar o que acabara de acontecer. Como explicar a uma criança de 5 anos que o seu pedido impulsivo tinha, aparentemente, mudado as suas vidas? Era o pai da Beatriz, respondeu ela, puxando-o para se sentar ao seu lado. Ele deu-me um emprego. Um emprego a sério, Diogo, com todos os benefícios. Os olhos do menino arregalaram-se de excitação. Como eu pedi. Funcionou. Mariana não conseguiu evitar uma gargalhada perante a simplicidade da perspectiva infantil. Como se pedir empregos a multimilionários fosse tão natural como pedir um gelado. Acho que sim, meu filho. Funcionou mesmo. Já não vou ter de trabalhar em tantos sítios. Vais poder ir buscar-me à escola todos os dias. A esperança na voz de Diogo fez o peito de Mariana contrair-se. Há quanto tempo o seu filho carregava aquela preocupação, o desejo de que ela não tivesse de trabalhar tanto? Vou fazer mais do que isso, meu amor, disse ela, puxando-o para um abraço apertado. E vais poder ver a Beatriz todos os dias também. Diogo saltou da cama, a pular de alegria. Vou contar-lhe. Ela vai ficar tão feliz. Enquanto o seu filho corria para a casa de banho, a tagarelar sobre como seria fantástico ver a sua amiga todos os dias, Mariana permaneceu na cama, uma onda de gratidão e ansiedade a percorrer-lhe o corpo. Estava prestes a entrar num mundo completamente diferente, um para o qual não estava minimamente preparada. Havia tanto que podia correr mal. Mas era também uma oportunidade, talvez a única que teria, de finalmente dar a Diogo a estabilidade que ele merecia. Eu consigo, prometeu a si mesma, levantando-se com uma determinação renovada. Vou provar o meu valor. Do outro lado da cidade, na mesma quinta que tinham visitado no dia anterior, Beatriz pulava de alegria ao saber que Diogo iria para a sua escola e que a mãe dele iria trabalhar com o seu pai. Rui observou o entusiasmo da sua filha com uma sensação de calor invulgar no peito. Sentia que acabara de tomar uma decisão que iria mudar muito mais do que apenas o seu organigrama. E, pela primeira vez em anos, isso não o assustava. Na verdade, parecia surpreendentemente certo. No seu primeiro dia de trabalho, Mariana acordou antes mesmo de o despertador tocar. Levou quase 1 hora a decidir o que vestir entre as poucas roupas que tinha, acabando por optar pelo mesmo vestido azul marinho que usara na visita à quinta de Rui. Não era o ideal para um ambiente corporativo, mas era a sua melhor opção. Mãe, estás nervosa? Perguntou Diogo durante o pequeno almoço apressado. Mariana sorriu, tentando esconder o nó que tinha no estômago. Só um bocadinho, meu sol. É normal ficar nervosa quando se começa algo novo. A Beatriz disse-me que o prédio do pai dela é o mais alto da cidade e que se consegue ver tudo lá de cima. Bem, vamos ver se é verdade. O motorista que Rui enviou chegou pontualmente às 7. Sentada no banco de trás, Mariana repassava mentalmente as instruções que Inês lhe enviara por e-mail no dia anterior. O horário, a localização da sua secretária, as tarefas iniciais. Ao seu lado, Diogo mal conseguia estar quieto, entusiasmado por ir no mesmo carro que iria buscar Beatriz. Quando pararam em frente ao imponente edifício das tecnologias Monteiro, 32 andares de vidro e aço que refletiam o sol da manhã, a realidade atingiu Mariana em cheio. Este não era o seu mundo. O que estava ela a fazer ali? Boa sorte, mãe, disse Diogo, dando-lhe um beijo na bochecha antes de o motorista seguir para a escola para ir buscar Beatriz. Mariana respirou fundo e entrou no átrio. O segurança na recepção pediu-lhe a identificação, digitou algo no computador e entregou-lhe um cartão de acesso temporário. 18º andar, senhora. Silva. A senhora Garcia está à sua espera.
O elevador panorâmico subiu a uma velocidade vertiginosa, fazendo o seu estômago revirar. Quando as portas se abriram, encontrou-se num espaço amplo e elegante, com paredes de vidro, mobiliário minimalista e pessoas a mover-se com um propósito visível. Inês Garcia recebeu-a com um sorriso profissional. Bem-vinda, Mariana. Vamos começar a visita. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de informação. A localização das salas de reunião, o funcionamento do sistema de comunicação interno, os protocolos de segurança, as apresentações a dezenas de pessoas cujos nomes Mariana lutava para memorizar. Esta será a sua mesa, disse Inês, apontando para uma secretária elegante, estrategicamente posicionada entre o escritório de Rui e o corredor principal. Irá controlar o acesso ao presidente, gerir a sua agenda e filtrar as suas comunicações. Essencialmente, será a guardiã entre o Rui e o resto do mundo. Mariana assentiu, a olhar para o computador de última geração, o telefone com múltiplas linhas e o tablet da empresa que repousavam na sua secretária imaculada. Receio não ter muita experiência com alguns destes equipamentos, admitiu, determinada a ser honesta desde o início. Não se preocupe, disse Inês. Temos um mês de transição. Continuarei a atuar como assistente executiva do Rui enquanto a treino para assumir as minhas funções. Depois, passarei para o meu novo papel como chefe de operações. Nesse preciso momento, a porta do escritório de Rui abriu-se e ele saiu, com um sorriso de boas-vindas. Mariana, que bom que chegou. Como foi a primeira manhã do Diogo na escola? Ele estava radiante, senhor. Rui, corrigiu-se Mariana, lembrando-se do seu pedido para o tratar pelo nome. Excelente. A Beatriz não fala de outra coisa desde ontem. Ele olhou para o relógio. Temos uma reunião em 5 minutos, Inês. A Mariana pode juntar-se a nós para se inteirar dos assuntos. A reunião foi com a equipa de marketing, e Mariana sentou-se silenciosamente num canto, observando atentamente como Inês tomava notas, antecipava as necessidades de Rui e geria o fluxo de informação. Era muito mais do que atender telefones. Era quase uma extensão do próprio presidente. Foi nesta reunião que Mariana sentiu os primeiros olhares curiosos, não de Rui ou Inês, mas dos outros executivos, que ocasionalmente olhavam para ela com expressões que variavam da curiosidade velada ao ceticismo explícito. Uma mulher, apresentada como Sofia Vasquez, a diretora de marketing, lançou a Mariana um sorriso condescendente sempre que mencionava termos como público-alvo e identidade de marca, como se duvidasse da sua capacidade de compreensão. Mariana manteve uma expressão neutra, mas por dentro, sentiu uma onda de insegurança. Era evidente que ela estava deslocada ali. As suas roupas, os seus gestos, a sua origem, tudo gritava que não pertencia a este ambiente de poder e sofisticação. De volta à área de recepção de Rui, Inês começou a explicar o sistema de agendamento. Mariana esforçava-se por absorver cada detalhe, mas a sua mente ainda estava na reunião e naqueles olhares. Está tudo bem? Perguntou Inês, notando a sua distração. Sim, desculpe. É só muita coisa para assimilar de uma vez. Inês olhou para ela por um momento, depois fechou a porta e baixou a voz. Olha, Mariana, vou ser direta. Algumas pessoas aqui não estão felizes com a tua contratação. Mariana sentiu o rosto arder. Consigo imaginar. Não é pessoal. É só que o Rui nunca contratou ninguém sem experiência corporativa para uma posição tão próxima dele. Alguns acham que foi um ato de impulsividade. Ele fez isto por causa do meu filho, disse Mariana, engolindo o seu orgulho. Sei que não tenho as qualificações habituais, mas prometo aprender depressa. Não duvido da tua capacidade, esclareceu Inês. Só quero que estejas preparada. Nem toda a gente será amigável ou paciente. Alguns podem até tentar sabotar-te. Mariana assentiu, silenciosamente grata pelo aviso franco de Inês. Por que me está a dizer isto? Inês encolheu os ombros. Porque já estive na tua posição. Não exatamente, mas sei o que é ser subestimada. E porque o Rui viu algo em ti. E eu confio no julgamento dele. O almoço foi outro momento de desconforto. Mariana planeara comer sozinha, talvez trazer uma sandes de casa nos dias seguintes para poupar dinheiro, mas Inês insistiu em levá-la ao elegante restaurante da empresa no 25º andar. Faz parte dos teus benefícios, explicou Inês. Sem custos. O restaurante parecia saído de uma revista de luxo, com vistas panorâmicas sobre a cidade e um menu sofisticado. Mariana escolheu o prato mais simples que encontrou, consciente dos olhares das mesas próximas. Não os deixes intimidar-te, aconselhou Inês, vendo o seu nervosismo. Eles testam todos os recém-chegados. Seja quem for, mas especialmente alguém como eu, acrescentou Mariana em voz baixa. Inês não negou.
Apenas sorriu. Usa isso a teu favor. Deixa que te subestimem. A surpresa será maior quando perceberem que estavam errados. Numa mesa ao lado, Mariana ouviu claramente Sofia Vasquez a sussurrar a um colega: a nova secretária mal consegue lidar com o software de agendamento. Dizem que o Rui a contratou como um favor ao amiguinho da filha. Mariana fingiu não ouvir, mas as palavras doeram mais do que esperava. A tarde foi igualmente tensa. A certa altura, quando Inês teve de sair para tratar de um assunto, Rui chamou Mariana diretamente ao seu escritório. Então, como está a correr o primeiro dia? Mariana hesitou, sem saber o quanto da sua insegurança deveria revelar. Estou a aprender muito, senhor. Rui. Alguma dificuldade em particular? Os sistemas são um pouco complexos, admitiu Mariana, tentando ser honesta. Mas estou a tomar notas e a praticar sempre que posso. Rui observou-a atentamente, e Mariana teve a sensação desconfortável de que ele via mais do que ela revelava. Não são só os sistemas, pois não. As pessoas não estão a ser fáceis contigo. Mariana desviou o olhar. É compreensível. Sou uma estranha aqui. Olha para mim, Mariana. Ela obedeceu, surpreendida pelo tom sério da sua voz. Se alguém te estiver a dificultar o trabalho deliberadamente ou a tratar-te com desrespeito, quero saber. Não tolero isso na minha empresa. Não foi nada em específico, apressou-se a dizer Mariana. Apenas olhares, sussurros. Eu consigo lidar com isso. Rui suspirou, recostando-se na cadeira. Quando comecei, também recebi muitos desses olhares. Era demasiado jovem, demasiado inexperiente, demasiado ambicioso. As pessoas gostam de rotular e limitar os outros. Ele fez uma pausa. Sabes como superei isso? Mariana abanou a cabeça. Trabalhei mais e de forma mais inteligente do que todos eles. Não para lhes provar o meu valor, mas para o provar a mim mesmo. Pela primeira vez naquele dia, Mariana sentiu uma verdadeira ligação com aquele mundo alienígena. A ideia de trabalhar arduamente para provar o seu próprio valor, isso, ela compreendia perfeitamente. Obrigada pelo conselho, disse ela, esboçando um pequeno sorriso. Vou dar o meu melhor. Tenho a certeza de que sim, respondeu Rui. E, Mariana, não tentes encaixar-te demasiado. Foi a tua autenticidade que me impressionou, não a tua capacidade de imitar os outros. Nas semanas seguintes, Mariana instalou-se numa rotina. Chegava uma hora mais cedo todos os dias para praticar nos sistemas antes do início do dia agitado. Ficava acordada até tarde a estudar relatórios e documentos para se familiarizar com a linguagem corporativa. Aos fins de semana, fazia cursos online sobre ferramentas de produtividade enquanto Diogo brincava sob o olhar atento da governanta na quinta de Rui, muitas vezes na companhia de Beatriz. Lentamente, as coisas começaram a mudar. A sua organização inata, antes aplicada a gerir múltiplos trabalhos de limpeza, revelou-se perfeita para o papel de assistente executiva. Mariana desenvolveu os seus próprios sistemas de classificação de informação, priorização de tarefas e antecipação de necessidades. A sua primeira grande vitória surgiu na terceira semana, quando Inês estava fora em trabalho e Rui precisava urgentemente de um relatório trimestral para uma teleconferência. Está na segunda gaveta do arquivo à sua direita, numa pasta amarela com uma etiqueta vermelha, respondeu Mariana prontamente. Também preparei uma cópia digital e enviei-lhe por e-mail, com os pontos-chave destacados. Rui pareceu surpreendido, depois sorriu. Impressionante. Como sabias que eu ia precisar? Vi a agenda da conferência ontem e reparei que esse era um dos tópicos. Pensei que seria melhor ter tudo preparado. Foi um gesto simples, mas a aprovação genuína nos olhos de Rui fez Mariana sentir, pela primeira vez, que realmente pertencia àquele lugar. Um mês depois, numa tarde particularmente movimentada, Sofia Vasquez entrou sem aviso prévio, exigindo ver Rui. Ele está numa reunião confidencial, disse Mariana calmamente. Posso agendar um encontro para si amanhã às 11. É urgente, insistiu Sofia, com o seu habitual tom condescendente. A campanha de lançamento precisa de aprovação até ao final do dia. Compreendo, respondeu Mariana, a voz serena. Foi por isso que reservei um bloco de 30 minutos para esse assunto específico às 5:30 da tarde. A documentação da agência chegou ontem à noite e já está na secretária dele para uma revisão preliminar. Sofia pescou os olhos, visivelmente surpreendida. Como é que? O meu trabalho é antecipar as necessidades, disse Mariana simplesmente. Também preparei um resumo comparativo das 3 propostas da agência, destacando as diferenças de orçamento e impacto estimado. Pensei que poderia acelerar a decisão. A diretora de marketing ficou em silêncio por um momento. Finalmente, assentiu rigidamente.
Voltarei às 5h30, então. Quando Sofia se afastou, Mariana reparou que Rui observava pela porta entreaberta do seu escritório. Havia um brilho de orgulho nos seus olhos que lhe deu uma enorme satisfação. Mais tarde, nesse mesmo dia, no restaurante da empresa, Mariana ouviu por acaso uma assistente a comentar com outra, visto como ela reorganizou todo o sistema de arquivo num mês. A Inês levou quase um ano a implementar algo semelhante. E conseguiu agendar a reunião com os clientes japoneses que ninguém conseguia encaixar na agenda. Mariana fingiu não ouvir, mas desta vez, os sussurros trouxeram um sorriso discreto em vez de insegurança. Pouco a pouco, ela estava a conquistar o seu lugar. Como está a correr com a Mariana? Perguntou Rui a Inês durante uma das suas reuniões semanais, exatamente 2 meses após a contratação de Mariana. Surpreendentemente bem, respondeu Inês, com honestidade. Ela tem um dom natural para a organização que compensa a sua falta de experiência corporativa, e aprende muito depressa. Reparei que a Sofia finalmente deixou de a tratar como uma intrusa. Inês riu. Depois de a Mariana ter reorganizado todo o calendário de aprovação da campanha e ter-lhes poupado 2 semanas, tornou-se difícil continuar a duvidar dela. Rui sorriu, sentindo uma satisfação que ia além do sucesso profissional. Ver Mariana a ganhar o respeito da equipa pelo seu próprio mérito, superando o ceticismo inicial, dava-lhe um tipo de orgulho que não sentia há muito tempo. Ainda tem dificuldades com alguma coisa? Perguntou ele. A terminologia ainda lhe é um pouco estranha, admitiu Inês. E por vezes precisa que lhe expliquem os jargões técnicos. Mas o que mais me impressiona é a sua honestidade. Se não sabe algo, pergunta. Não tenta fingir ou disfarçar, como muitos fariam. Rui assentiu, pensativo. Era essa mesma simplicidade direta que o atraíra nela desde o início. Num mundo corporativo cheio de pessoas a tentar ser algo que não são, a autenticidade de Mariana era uma lufada de ar fresco. Acho que fizemos a escolha certa, concluiu ele. O que ele não disse, e talvez ainda não estivesse pronto para admitir nem a si mesmo, era que as suas próprias rotinas tinham mudado subtilmente desde a chegada de Mariana. Pela primeira vez em anos, Rui dava por si a prestar mais atenção ao mundo à sua volta, a notar as pequenas coisas que antes lhe passavam despercebidas. A forma como Mariana tratava toda a gente com o mesmo respeito, independentemente da sua posição hierárquica, a alegria genuína no seu rosto quando falava com Diogo ao telefone no final do dia, a determinação silenciosa com que enfrentava cada novo desafio. Eram lições subtis que o faziam questionar alguns dos seus próprios valores e prioridades. Naquela noite, ao chegar a casa, Rui encontrou Beatriz e Diogo no jardim a construir o que parecia ser uma fortaleza feita de almofadas e lençóis. Pai, vem ver a nossa cabana, chamou Beatriz, mais animada do que Rui a vira em muito tempo. Normalmente, ele teria dito que tinha trabalho para fazer, e-mails para responder, chamadas para fazer. Mas algo o fez parar. Ao olhar para as crianças, lembrou-se de um comentário casual de Mariana no outro dia. O Diogo diz que a sua parte favorita do dia é quando construímos algo juntos, mesmo que sejam só 10 minutos. Deixa-me só trocar de roupa, respondeu ele, para surpresa da filha. Guarda-me um lugar nessa cabana. Enquanto subia as escadas, pensou em Mariana e na mudança subtil que ela trouxera não só para a sua empresa, mas também para a sua vida. Ao ajudar alguém sem esperar um ganho financeiro, Rui tinha, inadvertidamente, recebido algo muito mais valioso em troca. Os meses passaram, e o outono deu lugar ao inverno. O que começara como um gesto impulsivo de gratidão por parte de Rui Monteiro transformara-se numa parceria profissional surpreendentemente eficaz. Mariana não era apenas eficiente como secretária, ela trazia uma perspectiva diferente para a empresa, uma abordagem mais direta e humana à resolução de problemas. Mas as mudanças mais profundas ocorreram fora do ambiente corporativo. Aos sábados, era rotina de Diogo ir à Quinta dos Monteiro para brincar com Beatriz. No início, Mariana inventava sempre desculpas para não ir. Tinha trabalhos do curso para fazer, precisava de estudar, a casa de aldeia precisava de uma limpeza. A verdade é que ainda se sentia desconfortável na casa opulenta de Rui, como uma intrusa num mundo que não era o seu. Até que, numa tarde chuvosa de sábado, quando o motorista chegou para ir buscar Diogo, Beatriz estava no carro. Mãe, a Beatriz também veio, exclamou Diogo, surpreso e encantado. A menina saiu, segurando um guarda-chuva demasiado grande para ela. O motorista explicou que Rui pedira para trazer as 2 crianças juntas, pois queria falar com Mariana pessoalmente. Ele disse que era importante, senhora, acrescentou o motorista, notando a hesitação de Mariana. Sem outra opção, Mariana vestiu-se à pressa. Felizmente, meses de um salário estável permitiram-lhe comprar algumas roupas mais adequadas, e voltou para a quinta com as crianças. Quando chegaram, Rui recebeu-os na sala de estar. Parecia invulgarmente nervoso, esfregando as mãos num gesto quase imperceptível.
Obrigado por teres vindo, Mariana, disse ele. Crianças, a Fátima preparou um lanche especial para vocês na sala de brincar. Por que não vão para lá enquanto eu falo com a Mariana? As crianças não precisaram de ser convidadas 2 vezes e correram para a ala leste da quinta. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou Mariana, preocupada. Não, nada disso. Rui sorriu, gesticulando para que ela se sentasse. Na verdade, queria falar sobre as crianças. Mariana assentiu, sentando-se na beira do sofá. Mesmo depois de meses a trabalhar com Rui, mantinha uma certa formalidade na sua casa. O Diogo e a Beatriz tornaram-se inseparáveis, continuou Rui. Nunca vi a minha filha tão feliz e extrovertida. Antes do teu filho aparecer, ela raramente sorria. Mariana relaxou um pouco, sorrindo de volta. O Diogo também. Chega à casa todos os dias a contar as aventuras deles. A Beatriz é a primeira amiga verdadeira que ele tem. Por isso, queria propor uma coisa, disse Rui, inclinando-se ligeiramente para a frente. Em vez de ser sempre o Diogo a vir aqui aos sábados, por que não passamos a alternar? Um fim de semana aqui, outro na tua casa de aldeia. A proposta apanhou Mariana de surpresa. Na minha casa. É tão pequena e simples. Exatamente, interrompeu Rui suavemente. A Beatriz precisa de ver outras realidades. Viver nesta bolha de privilégio não lhe faz bem. Mariana olhou para ele, intrigada. Havia uma sinceridade no seu olhar que a silenciou. Além disso, continuou ele, com um sorriso ligeiramente tímido, seria bom ter com quem conversar enquanto as crianças brincam. A partir daí, uma nova fase começou na relação das duas famílias. Nos fins de semana em que Beatriz visitava a pequena casa de aldeia de Mariana, a menina ficava fascinada com as formas criativas que Mariana e Diogo encontravam para se divertir sem gastar dinheiro. Aprendeu a fazer pipocas na panela, a construir fortes com caixas de cartão e a transformar garrafas de plástico em foguetões imaginários. Rui, inicialmente deslocado no ambiente modesto, rapidamente encontrou um prazer inesperado em não ter de seguir qualquer protocolo. Não havia empregados a servir bebidas em copos de cristal, nem a pressão constante de manter as aparências, apenas 2 adultos a conversar sobre a vida enquanto as crianças corriam pelo espaço confinado. Como é que o fazes? Perguntou Rui a Mariana numa dessas tardes, enquanto preparavam um lanche na sua cozinha minúscula. O quê? Fazer com que tudo pareça tão simples. Tão natural. Mariana riu, a cortar fruta com a destreza de quem já trabalhou em muitas cozinhas. Quando não se tem outra opção, aprende-se a simplificar. Passamos tanto tempo a desejar o que não temos que nos esquecemos de apreciar o que temos. Rui ficou em silêncio, deixando as suas palavras ecoarem da sua própria busca incessante por mais lucro, mais expansão, mais conquistas. Quando for a última vez que se sentira grato pelo que já tinha? A Beatriz está diferente, disse ele ao fim de um momento, mudando ligeiramente de assunto. Mais confiante, mais feliz. A professora dela disse-me que até se voluntariou para fazer uma apresentação na escola, algo que nunca tinha feito. O Diogo também, concordou Mariana, a servir-se uma em copos simples. As notas dele melhoraram, e está mais sociável. Acho que eles se fazem bem um ao outro. Não são só as crianças que mudaram, observou Rui, aceitando o copo que ela lhe estendia. Tu não és a mesma mulher tensa que entrou no meu escritório no primeiro dia. Mariana sorriu, encostando-se ao pequeno balcão. Um pouco de estabilidade faz maravilhas. Pela primeira vez em anos, não me preocupo em como vou pagar a renda ou comprar um medicamento se o Diogo ficar doente. É mais do que isso, insistiu Rui. Conquistaste o respeito de toda a empresa. Até a Sofia, a tua maior cética, agora consulta-te antes de agendar uma reunião comigo. Ainda tenho muito a aprender. Todos temos, respondeu Rui, e o seu olhar continha mais significado do que as suas palavras. Foi a primeira vez que Mariana percebeu que talvez não fosse a única a ser transformada por esta amizade improvável. Nos sábados passados na quinta, Rui começou a participar ativamente nas brincadeiras das crianças. Para espanto de Mariana, juntava-se a eles em construções de Lego ou jogos de tabuleiro, atividades para as quais, segundo Beatriz, o pai nunca tinha tempo antes. Numa tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim, Rui mostrou a Mariana o seu escritório privado, uma sala requintada com estantes do chão ao teto e uma secretária de madeira antiga. Era do meu pai, disse ele, passando a mão pela superfície polida. A única coisa que guardei dele. Não se davam bem? Perguntou Mariana suavemente, sentindo que era um tema delicado. Rui hesitou, depois suspirou. Ele era um homem ausente. Construiu um império e perdeu a família no processo. Prometi a mim mesmo que faria diferente com a Beatriz, mas... Ele fez um gesto vago.
Parece que estou a repetir o mesmo padrão. Ainda há tempo para mudar, sugeriu Mariana gentilmente. A Beatriz adora quando passas tempo com ela. E o teu pai? Perguntou Rui, claramente a querer mudar de assunto. Mariana sorriu com nostalgia. Era o oposto do teu. Não tinha dinheiro nem estatuto, mas estava sempre presente. Trabalhava como zelador. Chegava a casa exausto, mas ainda tinha energia para me contar uma história antes de eu adormecer. Éramos muito próximos. Ele faleceu quando eu tinha 19 anos. Ataque cardíaco. Lamento. Ele ensinou-me que o tempo é o bem mais precioso, continuou Mariana. Isso, eu posso dar ao Diogo, mesmo quando estou cansada. Rui olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Sabes o que eu percebi, Mariana? Que, apesar de toda a riqueza que acumulei, a minha vida tem sido solitária. A Beatriz pode ter tudo o que o dinheiro compra, mas até conhecer o Diogo, ela não tinha o que realmente importa, uma ligação. Uma amizade genuína. Mariana não soube o que responder. Foi a primeira vez que viu Rui tão vulnerável, a admitir uma falha que o dinheiro não conseguia corrigir. Nunca é tarde para mudar isso, disse ela finalmente, repetindo a única verdade que conhecia. Ainda bem que tu e o Diogo entraram nas nossas vidas, respondeu Rui, com uma sinceridade que fez Mariana desviar o olhar, subitamente consciente da proximidade entre eles. A grande oportunidade profissional de Mariana surgiu quando Rui anunciou uma conferência internacional de tecnologia que as Tecnologias Monteiro iriam organizar. O evento reuniria investidores e parceiros de todo o mundo e era crucial para o lançamento da nova plataforma de inteligência artificial da empresa. Quero que coordenes toda a logística, anunciou ele a Mariana numa reunião. Mariana engoliu em seco. Tenha certeza. Esta conferência é de extrema importância. Precisamente. E é por isso que preciso de alguém em quem confio plenamente. A conferência exigiu 3 meses de preparação intensa. Mariana dedicou-se de corpo e alma ao projeto, coordenando equipas, negociando com fornecedores, organizando as agendas de oradores de vários países. Era o seu maior desafio até à data, mas estava determinada a não desiludir a confiança de Rui. 2 semanas antes do evento, na reunião final de alinhamento, António Mendes, o diretor financeiro e um dos executivos mais antigos da empresa, fez um comentário que silenciou a sala. Não me interpretem mal, Monteiro. Reconheço o potencial da senhora Silva, disse ele, fazendo uma pausa deliberada antes do nome de Mariana. Mas uma conferência desta magnitude, com investidores deste calibre. Não seria mais apropriado ter alguém com uma formação mais formal, com um currículo mais sólido? O silêncio que se seguiu foi gélido. Mariana sentiu as bochechas arder, mas manteve a expressão neutra, focada nas suas notas. Todas as suas antigas inseguranças vieram à tona. É uma observação interessante, António, disse Rui finalmente, com uma calma controlada que Mariana aprendera a reconhecer como perigosa. Especialmente vinda de si, que estava presente quando, ao aprovarmos o orçamento, a Mariana conseguiu reduzi-lo em 22% sem comprometer a qualidade. Ou quando ela reorganizou a agenda para incluir o CEO da TechFusion, algo que todos diziam ser impossível. António mexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira. Claro, não questiono as suas capacidades de gestão. Apenas. A Mariana não está a liderar esta conferência por acaso, interrompeu o Rui. Ela está no comando porque, nos últimos 6 meses, demonstrou mais eficiência, dedicação e visão estratégica do que muitas pessoas que estão aqui há anos. E talvez seja precisamente por não ter uma formação formal que ela consegue ver soluções que outros, limitados pelo pensamento convencional, não conseguem. O diretor financeiro pareceu ter engolido algo amargo, mas assentiu rigidamente. Se tu estás confiante, então estamos todos contigo. Estou mais do que confiante, disse Rui, olhando diretamente para Mariana. Estou orgulhoso do que ela fez. Depois de a reunião terminar e os executivos saírem, Mariana permaneceu sentada, ainda a processar o que acontecera. Não precisava de ter feito aquilo, disse ela finalmente, quando ficaram a sós. O quê? Defender-me daquela maneira. Colocar a sua reputação em jogo por minha causa. Rui olhou para ela seriamente. Primeiro, não foi por ti. Foi por uma questão de justiça. Segundo, não coloquei nada em jogo, porque sei do que és capaz. Ele fez uma pausa. Mariana, já provaste o teu valor inúmeras vezes. O António sabe disso. Toda a gente sabe. O problema dele não era a tua competência. Era o facto de teres conquistado em poucos meses o que ele levou anos a alcançar. Mariana ouviu as suas palavras, sentindo uma mistura de gratidão e uma emoção complexa que não conseguia nomear.
Obrigada, disse ela simplesmente. Não o vou desiludir. Nunca duvidei disso, respondeu Rui, com um sorriso. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era apenas um chefe a defender uma funcionária. Era um homem a reconhecer publicamente o valor de uma mulher que entrara na sua vida por acaso e se tornara indispensável. Não apenas no trabalho, mas de formas que ambos ainda não estavam prontos para admitir. Uma confiança mútua fora forjada. Algo que nem a riqueza de Rui nem a determinação de Mariana poderiam ter criado sozinhos. Algo que só o tempo, o respeito mútuo e a vulnerabilidade partilhada poderiam construir. Era o início de algo que nenhum dos dois planeara, mas que talvez ambos, secretamente, esperassem. A conferência internacional organizada por Mariana foi um sucesso retumbante. Executivos de todo o mundo elogiaram a organização impecável, a atenção aos detalhes e o fluxo perfeito do evento. Rui recebeu inúmeros elogios pela sua equipa, e até António Mendes fez questão de felicitar pessoalmente Mariana pelo seu trabalho extraordinário. Nos dias que se seguiram, Mariana sentiu uma mudança subtil no ambiente da empresa. Executivos que antes a tratavam com condescendência passaram a consultá-la sobre decisões importantes. A sua opinião começou a ter peso, e o seu nome era mencionado com respeito nas reuniões do conselho. Mas o destino tem formas curiosas de testar as pessoas, precisamente quando tudo parece estar a entrar nos eixos. Numa terça-feira normal, à meia da tarde, a professora de Diogo telefonou a Mariana. Senhora Silva, é a Ana, da escola. O Diogo está com febre alta e queixa-se de dores de barriga muito fortes. Precisamos que o venha buscar o mais rapidamente possível. O coração de Mariana parou. Em 8 meses nas tecnologias Monteiro, nunca tivera de sair por uma emergência pessoal. Olhou para a agenda de Rui, que estava completamente preenchida para o resto da semana. Estou aí em 20 minutos, disse ela, tentando manter a calma. Rapidamente, organizou os documentos mais urgentes, atualizou o sistema de agendamento e redigiu um e-mail detalhado para Rui, que estava numa reunião externa. Depois, pegou na sua mala e saiu, explicando a situação a Inês, que prometeu cobrir qualquer emergência. Na escola, encontrou Diogo na enfermaria, encolhido numa cadeira, o rosto vermelho de febre e os olhos sem o brilho habitual. Mãe, sussurrou ele fracamente ao vê-la, estendendo os braços. Mariana abraçou-o, sentindo o calor que emanava do seu pequeno corpo. Estou aqui, meu amor. Vamos para casa para a mãe cuidar de ti. No táxi de volta para a sua casa de aldeia, Diogo enroscou-se no seu colo, a tremer apesar do tempo ameno. Dói-me muito a barriga, gemeu ele, com lágrimas nos olhos. Mariana tentava manter-se calma, mas o medo começava a instalar-se. Era tão invulgar ver o seu filho, normalmente tão enérgico, tão frágil. Em casa, deu-lhe um antipirético e deitou-o na cama, garantindo que estava confortável antes de ligar ao pediatra. O médico recomendou vigilância durante 24 horas e deu-lhe instruções sobre os sintomas que exigiriam atenção médica imediata. Durante a noite, a febre de Diogo subia e descia, mas a dor abdominal persistia. Mariana ficou ao seu lado, aplicando compressas frias na sua testa e dando-lhe pequenos golos de água. Quando o telemóvel tocou às 7 da manhã, ela atendeu sem desviar o olhar do filho. Mariana, é o Rui. A Inês disse-me o que se passou. Como está o Diogo? A preocupação genuína na sua voz fez os olhos de Mariana encherem-se de lágrimas. Ele não está bem, admitiu, a voz a tremer. A febre não cedeu completamente e a barriga ainda lhe dói muito. Vou levá-lo às urgências assim que amanhecer. Não te preocupes com o trabalho. Foca-te no Diogo, disse Rui firmemente. Precisas de alguma coisa? Posso enviar o meu médico particular para te ver. Mariana hesitou. Normalmente, o seu orgulho tê-la ia feito recusar. Mas ver o sofrimento no rosto de Diogo e ouvir os seus gemidos de dor durante a noite fê-la reconsiderar. Se não for muito incômodo, uma segunda opinião seria bem-vinda. Está feito. O doutor Manuel Costa estará aí dentro de 1 hora. O doutor Manuel Costa, um homem de meia idade com um rosto bondoso mas olhos perspicazes, examinou Diogo minuciosamente. O seu verdito foi rápido e alarmante. Precisamos de o levar para o hospital, imediatamente, disse ele, já com o telemóvel na mão. Os sintomas dele são consistentes com apendicite, e parece estar a evoluir rapidamente. Mariana sentiu o chão a desaparecer debaixo dos seus pés. Apendicite, hospital, cirurgia. A sua mente girava, a calcular custos, dias de ausência do trabalho. Não se preocupe com nada, tranquilizou ao médico, lendo-lhe os pensamentos. O senhor Monteiro já tratou de tudo. Uma ambulância está a caminho,
e a equipa do Hospital Central já foi alertada. Antes que Mariana pudesse processar a informação, a ambulância chegou. Tudo aconteceu num turbilhão. Paramédicos a colocar Diogo numa maca. A sirena a ecoar pelas ruas. A chegada ao hospital privado, onde uma equipa médica já os esperava. Os exames foram feitos em tempo recorde, confirmando o diagnóstico: apendicite aguda com risco de perfuração. O cirurgião, um especialista de renome, explicou a situação com calma mas com empatia. Precisamos de operar imediatamente para evitar complicações graves. É um procedimento relativamente simples, mas é crucial agir agora. Mariana assentiu, entorpecida, assinando os formulários de consentimento com as mãos a tremer. Quando finalmente ficou sozinha na sala de espera, enquanto Diogo era preparado para a cirurgia, a realidade atingiu-a com toda a força. O seu filho, o seu bem mais precioso, estava prestes a ser submetido a uma operação de emergência. E embora estivesse no melhor hospital da cidade, com os melhores médicos, graças a Rui, o medo era avassalador. Foi nesse momento que se lembrou que não tinha avisado Beatriz. A menina iria certamente dar pela falta de Diogo na escola e ficar preocupada. Mariana pegou no telemóvel para ligar a Rui. Mas antes que pudesse marcar o número, ele apareceu no corredor. Como é que ele está? Perguntou imediatamente. Levaram-no para a cirurgia agora mesmo, conseguiu dizer Mariana, a voz embargada. Apendicite. Rui assentiu, sentando-se ao seu lado. O doutor Manuel Costa manteve-me a par. O Diogo está em boas mãos. O doutor Paulo Pereira é o melhor cirurgião pediátrico da cidade. Mariana tentou um sorriso de gratidão, mas os seus lábios tremeram e as lágrimas que estava a segurar vieram à tona. Não eram apenas lágrimas de preocupação pela saúde do filho, mas também de gratidão pelo apoio imediato e inabalável de Rui. Ei, vai correr tudo bem, disse Rui suavemente, pegando na sua mão. Em breve ele estará a correr por aí com a Beatriz outra vez. Não sei como te agradecer, disse Mariana entre soluços. Ter enviado o teu médico, ter tratado do hospital, dos especialistas. Não tens de me agradecer, interrompeu Rui. É o mínimo que podia fazer por vocês os dois. Mariana abanou a cabeça. Não é o mínimo, Rui. É muito mais do que qualquer chefe faria. E quando o Diogo melhorar, terei de ver como pagar tudo isto. O seguro de saúde da empresa tem um período de carência para cirurgias, e eu. Não vais pagar nada, interrompeu a Rui, firmemente. Considera o assunto resolvido. E não quero discutir. Agora, vamos focar-nos no Diogo. A determinação no seu olhar não deixava margem para discussão. Mariana assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Por mais que o seu orgulho protestasse, ela sabia que nunca conseguiria cobrir aquelas despesas sozinha. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Mariana. Rui permaneceu ao seu lado o tempo todo, garantindo que ela comia alguma coisa, trazendo-lhe café, distraindo-a com histórias leves sobre a infância de Beatriz. A sua presença constante foi uma âncora que a impediu de se afundar no pânico. Finalmente, quase 4 horas depois, o Dr. Paulo Pereira apareceu no corredor, ainda com a touca cirúrgica. A operação foi um sucesso, anunciou ele com um sorriso cansado. Apanhámo-lo a mesmo tempo, antes de o apêndice romper. O Diogo está a ser transferido para a recuperação agora. Mariana soltou um suspiro de alívio que não sabia que estava a aprender. As pernas falharam-lhe e ela apoiou-se em Rui. Quando posso vê-lo? Perguntou, a voz trêmula de alívio. Dentro de 1 hora, quando ele começar a acordar da anestesia. Estará um pouco grogue no início. Pode nem a reconhecer logo. Rui agradeceu ao médico e afastou-se com ele pelo corredor, trocando algumas palavras que Mariana não conseguiu ouvir. Quando voltou, parecia mais relaxado. Vamos apanhar um pouco de ar fresco enquanto esperamos, sugeriu. Há um jardim interior neste piso. Mariana hesitou, não querendo afastar-se, mas o médico dissera 1 hora, e ela precisava de um momento para se recompor. Seguiu Rui até um pequeno jardim envidraçado, onde plantas tropicais criavam um oásis de calma inesperado dentro do hospital. Sentaram-se num banco de madeira, em silêncio por alguns minutos, absorvendo o alívio das boas notícias. Eu já passei por algo semelhante a isto, disse Rui finalmente, quebrando o silêncio. Ver-te hoje, naquela agonia, trouxe tudo de volta. Mariana olhou para ele, surpreendida. Em todos aqueles meses, Rui nunca falara da morte da sua esposa, para além de breves menções. Com a Beatriz? Perguntou ela suavemente. Não, respondeu ele, o olhar perdido. Com a Carla, a minha mulher.
Começou com sintomas vagos, cansaço, dores de cabeça. Pensámos que era stress, excesso de trabalho. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Quando finalmente procurámos ajuda médica, o tumor já era demasiado grande. Mariana engoliu em seco, compreendendo a enormidade da dor de Rui. A Beatriz tinha apenas 2 anos, continuou ele. A Carla lutou bravamente durante 6 meses, mas... A sua voz falhou. A pior parte foi a impotência. Eu tinha todo o dinheiro do mundo, acesso aos melhores médicos, e não consegui salvá-la. Instintivamente, Mariana colocou a sua mão sobre a dele, um gesto de conforto simples que valia mais do que 1000 palavras. Hoje, ao ver o teu desespero, continuou Rui, senti aquela mesma impotência a voltar. Mas desta vez, havia algo que eu podia fazer. Eu podia ajudar. Não podia deixar-te passar pelo que eu passei, não quando podia evitar. Lamento muito pela Carla, disse Mariana em voz baixa. E obrigada por partilhares isso comigo. Sei que não deve ser fácil. Rui olhou para as suas mãos, ainda unidas no banco. Sabes o que aprendi depois da morte da Carla? Que somos mais frágeis do que gostamos de admitir. Eu construí um império financeiro. Tenho poder e influência. Mas nada disso importa quando se trata da saúde das pessoas que amamos. A sua honestidade crua, a sua rara vulnerabilidade, tocaram Mariana profundamente. Naquele momento, não eram chefe e funcionária, multimilionário e secretária. Eram apenas 2 pessoas que compreendiam o terror de quase perder alguém que amavam. Acho que nunca te agradeci devidamente por tudo o que fizeste por mim e pelo Diogo, disse Mariana. Não só hoje, mas desde o início. Mudaste as nossas vidas. Rui sorriu, um calor genuíno nos seus olhos. Vocês também mudaram as nossas. A Beatriz não é a mesma desde que conheceu o Diogo. E eu, hesitou, eu aprendi a ver o mundo de outra forma por tua causa. Algo indescritível passou entre eles. Uma ligação que transcendia as palavras. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, uma enfermeira apareceu. Senhora Silva, o seu filho está a acordar. Já o pode ver. Diogo ficou no hospital durante 3 dias. Rui insistiu que ele tivesse as melhores condições possíveis, um quarto privado com espaço para Mariana dormir ao seu lado. Beatriz visitou-o no 2º dia, trazendo-lhe desenhos que fizera e prometendo guardar todas as tampas de garrafa de sumo coloridas que encontrasse até ele poder brincar novamente. Quando finalmente tiveram alta, um carro da empresa estava à espera. Para surpresa de Mariana, Rui estava no banco de trás. Pensei em acompanhar-vos, se não se importarem, disse ele. Só para ter a certeza de que chegam bem. Na sua casa de aldeia, Rui ajudou a instalar Diogo na cama enquanto Mariana preparava um chá fraco, conforme as indicações do médico. Obrigado por me salvares a vida, tio Rui, murmurou Diogo, sonolento, ainda sob o efeito dos analgésicos. Rui sorriu, ajeitando-lhe o cobertor. Eu não te salvei, campeão. Foram os médicos. Mas a mãe disse que foste tu que chamaste os médicos, insistiu Diogo, com a lógica simples de uma criança. Rui olhou para Mariana, que entrava no quarto com um tabuleiro. A tua mãe é que merece o verdadeiro crédito, disse Rui suavemente. Ela não saiu do teu lado um único segundo. Quando Diogo adormeceu, Mariana acompanhou Rui até à porta. Vou pedir à Inês para reorganizar a tua agenda por mais uma semana, disse ele. Quero que fiques em casa até o Diogo estar completamente recuperado. Mas a transição para o novo sistema. Pode esperar, interrompeu-a Rui gentilmente. Há coisas mais importantes do que o trabalho, Mariana. Tu ensinaste-me isso. Nunca poderei retribuir o que fizeste por nós. Não se trata de retribuir, respondeu Rui suavemente, pegando-lhe na mão. Trata-se de cuidar das pessoas que importam. Havia uma profundidade nas suas palavras, algo que ambos sentiram mas que ainda não estavam prontos para nomear. Obrigada por não teres sido apenas um chefe, disse Mariana finalmente. Por teres sido um amigo. Alguém que se importa de verdade. Rui assentiu, o seu olhar demorando-se no dela por mais tempo do que o necessário. Tenta descansar, disse ele. Ligo mais tarde para saber como estão. Ao fechar a porta, Mariana encostou-se a ela, exausta, mas preenchida por uma estranha sensação de paz. Os últimos dias tinham sido um pesadelo, mas também tinham revelado uma verdade que ela tentara ignorar. Rui Monteiro já não era apenas o seu chefe. Tornara-se uma parte indispensável da sua vida, presente no seu momento mais assustador, oferecendo não apenas ajuda financeira, mas apoio emocional, compreensão e uma vulnerabilidade que, Mariana percebeu com uma mistura de gratidão e nervosismo, mudara tudo entre eles.
Os meses que se seguiram à recuperação de Diogo trouxeram mudanças subtis mas profundas para todos. O susto do hospital forçara Rui a confrontar os seus próprios traumas e medos, quebrando a couraça que construíra ao longo dos anos. Mariana, por sua vez, experimentava uma nova sensação de segurança que ia muito além de um rendimento estável, a certeza de que já não estava sozinha nas suas batalhas. Numa segunda-feira de manhã, 2 meses após o incidente no hospital, Rui surpreendeu o Conselho de Administração com um anúncio inesperado na reunião semanal. Com efeito imediato, vamos implementar o Programa Família Monteiro, anunciou ele, enquanto os slides mostravam o logótipo da nova iniciativa. Todos os funcionários terão acesso a um seguro de saúde abrangente, sem períodos de carência para cirurgias ou hospitalizações de familiares diretos. Além disso, vamos criar uma creche no local e horários mais flexíveis para os pais. António Mendes, o diretor financeiro, franziu o sobrolho enquanto calculava mentalmente o impacto financeiro destas medidas. Monteiro, isto vai custar uma fortuna, protestou. Os nossos acionistas serão os primeiros a beneficiar, interrompeu Rui calmamente. Funcionários que não estão preocupados com a saúde dos seus filhos são funcionários mais produtivos. Isto não é caridade, António. É um investimento estratégico no nosso bem mais valioso, as nossas pessoas. À porta da sala de reuniões, a recolher documentos para Rui, Mariana observava discretamente. Um sorriso involuntário formou-se nos seus lábios ao perceber o quanto Rui mudara desde que o conhecera. O executivo austero e focado em resultados falava agora apaixonadamente sobre bem-estar familiar e qualidade de vida. Mais tarde, quando os executivos já tinham saído, Mariana entrou para recolher as atas. Esse programa foi inspirado no Diogo, não foi? Perguntou ela, enquanto empilhava as pastas. Rui, a trabalhar no seu tablet, levantou o olhar e sorriu. Em parte. Mas também em ti. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Quando te via à beira do colapso no hospital, preocupada com a saúde dele, mas ainda a tentar calcular como ias pagar as contas, percebi que muitos dos nossos funcionários devem viver com esse medo todos os dias. Mariana assentiu, a memória daqueles momentos de terror ainda bem viva. A diferença é que eles não têm um chefe que intervém pessoalmente para ajudar, apontou ela. Exatamente. Rui fechou o tablet e recostou-se na cadeira. Sabes, eu costumava pensar que ajudar era passar um cheque. Doava para dezenas de causas, financiava projetos sociais, mas nunca me envolvia verdadeiramente. Agora percebo que o verdadeiro valor não está no dinheiro que damos, mas nas oportunidades que criamos e no apoio que oferecemos. Ele sorriu, um sorriso genuíno que lhe chegou aos olhos. Tu e o Diogo ensinaram-me isso. Mariana sentiu o rosto a aquecer. Ainda não estava habituada a esta nova versão de Rui, mais aberta, mais vulnerável, mais disposta a admitir as influências nas suas decisões. Bem, os seus funcionários certamente irão apreciar as mudanças, disse ela, desviando a atenção de si mesma. Especialmente as mães solteiras. Como tu eras até há uns meses, observou Rui. Mariana assentiu, a gratidão evidente na sua expressão. Como eu era, concordou em voz baixa. A transformação de Rui não se limitou às políticas da empresa. No dia-a-dia corporativo, as pessoas começaram a notar mudanças significativas no comportamento do CEO. Antes conhecido pela sua formalidade e distância, ele passou a visitar os diferentes departamentos, a memorizar os nomes dos funcionários, a perguntar sobre os seus projetos e, o mais surpreendente de tudo, a ouvir as suas ideias. No restaurante da empresa, por vezes sentava-se em mesas aleatórias para conversar com os funcionários operacionais durante o almoço. Até a sua tradicional festa de aniversário, que antes era um evento formal para a alta direção, transformou-se num piquenique descontraído no parque, com as famílias dos funcionários incluídas. O que fizeste ao verdadeiro Rui Monteiro, brincou Inês numa tarde, ao encontrar o chefe a ajudar pessoalmente um estagiário com um problema técnico. Talvez ele nunca tenha sido quem nós pensávamos, respondeu Mariana enigmaticamente, antes de regressar ao seu posto. Para Mariana, testemunhar esta metamorfose era como ver uma qualidade há muito adormecida finalmente vir à superfície, catalisada pelas circunstâncias certas. A relação de Rui com Beatriz também floresceu. Ele começou a agendar jantares regulares com a filha, a comparecer nas suas apresentações escolares e até iniciou uma tradição de aventuras de domingo, onde exploravam novos locais na cidade, muitas vezes com Diogo, que estava totalmente recuperado da cirurgia, a reboque, a contar-lhes histórias sobre museus, parques ou passeios de ferry. Por vezes, Mariana juntava-se a eles. Outras vezes, aproveitava o tempo para estudar. Retomara os seus estudos de gestão na universidade, agora com uma bolsa integral do programa de formação da empresa. Mãe, estás mais feliz agora? Perguntou-lhe Diogo uma noite, enquanto ela o aconchegava na cama. A pergunta apanhou Mariana de surpresa. Por que perguntas isso? Porque ris mais.
E já não te ouço a chorar na casa de banho à noite. Mariana sentiu um nó na garganta. Sempre pensara que escondia bem as suas lágrimas, os soluços noturnos abafados quando a ansiedade sobre o futuro se tornava insuportável. Sim, meu amor. Estou mais feliz, respondeu honestamente, afagando-lhe o cabelo. Estamos mais seguros agora. Tu estás saudável, e temos amigos que se preocupam conosco. Como o tio Rui e a Beatriz, afirmou Diogo, com a franqueza infantil. Como o tio Rui e a Beatriz, concordou Mariana, beijando-lhe a testa. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Mariana percebeu que o medo persistente que sempre a acompanhara, o medo de não conseguir providenciar o essencial, o medo de falhar como mãe, o medo de perder tudo por um capricho do destino, tinha diminuído significativamente. No seu lugar, havia uma sensação de estabilidade, não apenas financeira, mas emocional. Dezembro chegou, trazendo consigo a habitual atmosfera festiva à cidade. As ruas brilhavam com luzes e decorações, e uma excitação palpável enchia o ar, contagiando crianças e adultos. Nas tecnologias Monteiro, os preparativos para a festa de fim de ano estavam em pleno andamento. Tradicionalmente, a empresa realizava um jantar de gala formal num hotel de luxo, reservado à direção e aos acionistas. Mas este ano, Rui decidira mudar completamente o formato. Seria uma festa ao ar livre, nos jardins da empresa, aberta a todos os funcionários e suas famílias, com atividades para crianças, música ao vivo e um ambiente descontraído. Quero que seja memorável, disse ele a Mariana, enquanto reviam os últimos detalhes. Uma verdadeira celebração das pessoas, não apenas dos números. Mariana sorriu, organizando as pastas com os contratos dos fornecedores. Será perfeito. As crianças vão adorar os insufláveis e os jogos. A propósito, disse Rui, com uma casualidade estudada, precisamos de agendar a tua avaliação de desempenho anual antes da festa. Claro, concordou Mariana, consultando a sua agenda eletrónica. Temos uma vaga na quarta-feira, às 10. Ótimo. Havia algo no tom de Rui que despertou a curiosidade de Mariana, mas ela não pressionou. Aprendeu, nos últimos meses, a deixá-lo partilhar a informação ao seu próprio ritmo. Pontualmente às 10 da manhã de quarta-feira, Mariana entrou no escritório de Rui para a sua avaliação. Trazia consigo um relatório detalhado do seu trabalho, das suas conquistas e dos pontos a melhorar, um hábito que desenvolvera desde que se tornara sua assistente. Bom dia, saudou Rui, indicando a cadeira à sua frente. Feche a porta, por favor. Mariana assentiu, sentando-se com a sua habitual postura profissional, apesar da crescente familiaridade entre eles. Antes de começarmos formalmente, começou Rui, quero dizer que este foi um ano transformador. Para a empresa, para mim e, espero, para ti também. Sem dúvida, concordou Mariana, com um sorriso. Nunca pensei que, quando o Diogo defendeu a Beatriz naquele pátio, estaríamos aqui hoje. O famoso efeito borboleta, ponderou Rui. Uma pequena ação, consequências enormes. Ele abriu uma pasta na sua secretária. Agora, quanto à tua avaliação. O Conselho de Administração está extremamente satisfeito com o teu desempenho, especialmente com a organização da Conferência Internacional e o novo sistema de gestão documental. Mariana assentiu, grata pelo reconhecimento. Como resultado, continuou Rui, estamos a oferecer-te um aumento salarial substancial, como detalhado aqui. Ele entregou-lhe um documento. E, a partir de janeiro, serás promovida a diretora de Relações Institucionais. Mariana arregalou os olhos ao pegar no papel, as suas mãos a tremer ligeiramente. O salário fez o seu coração disparar, era quase o triplo do seu ordenado atual, e uma posição de diretor era algo que nunca sonhara alcançar tão rapidamente. Eu não sei o que dizer, gaguejou, genuinamente chocada. Isto não é um favor nem uma esmola, esclareceu Rui, antecipando as suas habituais preocupações. Foi uma votação unânime de todos os outros diretores, após a tua última apresentação de resultados. Até o António admitiu que a tua perspectiva única é inestimável. Mariana respirou fundo, tentando controlar as suas emoções. De empregada de limpeza à diretora de uma empresa de tecnologia em menos de um ano. Era uma jornada que desafiava todas as probabilidades. Obrigada pela confiança, conseguiu dizer finalmente. Farei o meu melhor para estar à altura. Sei que vais, respondeu Rui, com um sorriso sereno. Superas sempre as expectativas. O dia da festa de fim de ano amanheceu ensolarado e ameno, como se até o tempo estivesse a colaborar para o sucesso do evento. Os vastos jardins das tecnologias Monteiro tinham sido transformados num espaço festivo, com tendas elegantes, áreas de recreio para crianças, postos de comida e um palco para música ao vivo. Mariana chegou cedo para supervisionar os retoques finais.
Usava um vestido verde simples mas elegante, comprado especialmente para a ocasião, e o seu cabelo estava solto, um contraste com o coque apertado que usava no trabalho. Mãe, posso ir ter com a Beatriz? Perguntou Diogo, ao avistar a sua amiga junto ao escorrega insuflável. Claro, mas fica onde eu te possa ver, disse Mariana, observando-a correr na direção da menina. As duas crianças abraçaram-se efusivamente, como se não se vissem há meses, em vez de ontem. De mãos dadas, correram a rir em direção ao escorrega. São inseparáveis, comentou Rui, aproximando-se por trás de Mariana. É como se tivessem nascido para ser amigos. Mariana virou-se e sorriu-lhe. Ele também estava vestido de forma mais casual do que o habitual, com calças claras e uma camisa azul, sem gravata. Algumas amizades parecem predestinadas, concordou ela. Como se o universo soubesse que duas pessoas precisavam de se encontrar. Rui olhou para ela por um momento, um brilho nos seus olhos. Suspeito que não foi só a amizade deles que foi predestinada, disse ele em voz baixa. Antes que Mariana pudesse reagir, Inês apareceu, precisando de confirmar a ordem dos discursos. O momento passou, mas ficou no ar, uma promessa não dita, algo que ambos sentiam a crescer há meses, mas que ainda não fora verbalizado. A festa decorreu na perfeição. Os funcionários e as suas famílias misturavam-se num ambiente descontraído, um contraste gritante com os eventos formais e rígidos do passado. Rui circulava entre a multidão, conversando com pessoas de todos os níveis hierárquicos, um ato impensável para o velho Monteiro. À meia da tarde, para murmúrio dos funcionários mais antigos, ele subiu ao pequeno palco para o seu discurso oficial. A multidão foi-se silenciando, curiosa para ouvir o que o CEO tinha a dizer. Boa tarde a todos, começou Rui, a sua voz amplificada pelo microfone. Antes de mais, obrigado por terem vindo. A vossa presença e a das vossas famílias significa muito. Esta empresa não é feita de edifícios ou equipamentos. É feita de pessoas, de sonhos e de histórias que se cruzam todos os dias. Ele fez uma pausa, o seu olhar a percorrer a audiência até encontrar o de Mariana, que o observava com um leve sorriso. Este foi um ano excepcional para as tecnologias Monteiro. Atingimos recordes de vendas, expandimos para novos mercados e lançamos produtos inovadores. Mas acredito que a nossa maior conquista foi redescobrirmos os nossos valores fundamentais. Rui contou então, brevemente, a história de como Diogo defendera Beatriz no pátio da escola, e como aquele pequeno ato de coragem desencadeara uma reação em cadeia. Um menino de 5 anos ensinou-me mais sobre liderança e valores do que todas as escolas de gestão que frequentei, confessou ele, arrancando uma gargalhada da multidão. Ele mostrou-me que ajudar não é apenas passar um cheque. É criar oportunidades reais e estar presente quando é preciso. O seu olhar encontrou Diogo e Beatriz, sentados na relva ali perto, ainda de mãos dadas. Olhe para estas duas crianças, de realidades tão diferentes, mas tão iguais na sua humanidade, e pergunto-me, por que é que nós, adultos, criamos tantas barreiras artificiais entre nós? A voz de Rui embargou-se ligeiramente. Diferenças sociais, económicas, culturais. No final, somos todos movidos pelos mesmos desejos básicos: segurança, ligação, propósito. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas, comovida pela sinceridade de Rui. À sua volta, muitos funcionários pareciam igualmente emocionados, desacostumados a tal vulnerabilidade por parte do seu CEO. É por isso, continuou Rui, que, para além dos bónus habituais que todos receberão hoje, tenho o prazer de anunciar a criação da Fundação Diogo e Beatriz, que irá fornecer bolsas de estudo e apoio financeiro aos filhos dos nossos funcionários e a crianças da nossa comunidade em geral. Porque o talento e o potencial existem em todos os estratos da sociedade, e é nossa responsabilidade construir pontes, não muros. Um aplauso entusiástico interrompeu o seu discurso. Quando a multidão finalmente se acalmou, Rui concluiu: um dia, há quase um ano, perguntei a um menino que recompensa ele queria por ter ajudado a minha filha. Pensei que ele diria um brinquedo, talvez um jogo de vídeo. Mas ele olhou-me nos olhos e disse: eu quero um emprego para a minha mãe. Esse pedido não mudou apenas a vida dele e da mãe dele. Mudou a minha vida e, espero, começou a mudar esta empresa. Após o discurso, enquanto a banda começava a tocar e a festa recomeçava, Rui encontrou Mariana perto da mesa de sobremesas. Foi um discurso maravilhoso, disse ela, ainda emocionada. Foi sincero, respondeu ele simplesmente. Olha para eles, acrescentou, apontando para Diogo e Beatriz, que corriam pela relva, a perseguir bolhas de sabão, os seus rostos iluminados pelo sol do final da tarde. Duas crianças que nunca deveriam ter sido separadas por diferenças sociais, murmurou Mariana. Como tantas outras. Exatamente. O olhar de Rui fixou-se nela. Sabes, quando começaste a trabalhar para mim, pensei que te estava a ajudar, a dar uma oportunidade a alguém menos afortunado.
Que arrogância da minha parte, não achas? Mariana sorriu ternamente. Talvez só um bocadinho, brincou. A verdade é que vocês os dois deram muito mais do que eu alguma vez poderei retribuir, disse ele, a sua voz baixa. Mariana, ensinaste-me o verdadeiro valor das coisas, e por isso, serei eternamente grato. Qualquer resposta que ela pudesse dar foi interrompida por Diogo e Beatriz, que insistiam que os adultos se juntassem a eles numa roda de dança na relva principal. Enquanto se deixava arrastar pelas crianças, Rui lançou um último olhar a Mariana, um olhar que prometia um futuro que nenhum dos dois poderia ter previsto. Um futuro que, graças ao pedido direto de um menino de 5 anos, seria muito diferente de tudo o que alguma vez tinham imaginado.